Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos, dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, educação e cidadania, experiências de vida e o povo e o poder. Falando em o povo e o poder, estamos, todos sabem, né, que em plena pandemia, não só o Brasil, o mundo inteiro. Então, ao longo desse tempo, um ano e meio já de pandemia, que começou lá no começo do ano passado, em janeiro, mais ou menos, muitos países souberam lidar, muitos chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, reis, souberam lidar bem com a pandemia, principalmente aqueles que perceberam a gravidade da coisa e adotaram medidas drásticas lá no comecinho, fizeram um lockdown lá de 30, 40, 60 até 70 dias consecutivos, ou seja, fechamento total, ninguém entra, ninguém sai de casa e ponto final. Isso é o lockdown eficiente, eficaz, que dá resultado, não é esses fechamento de meia pataca seletivo aí que fecha restaurante, mas não fecha boteco, mas não fecha ônibus, enfim, aí complica tudo. Enfim, mas a questão não é essa. A questão é comparação. O Brasil, que já foi a sétima economia do mundo recentemente, antes do governo atual, obviamente, hoje está em 12º lugar. Então, quando eu faço comparativos do Brasil, eu faço com países entre os pertencentes ao G20, ao grupo dos 20 países mais ricos do mundo. E alguém que defende o governo atual, inclusive os bajuladores do governo atual, tem uma minoria que faz isso, não sei por quê, não entendo realmente por quê. Alguns dos que defendem ele vão dizer, ah, não, mas você está comparando o Brasil com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com o Canadá, com não sei o quê. Então hoje eu mudei o critério. Eu vou comparar o Brasil com países mais pobres. Eu escolhi hoje as Filipinas, que está em 13º lugar em população mundial e está em 37º lugar no PIB, na economia, na riqueza, que é um país obviamente bem mais pobre que o Brasil, está em 37º lugar no ranking do PIB mundial, que é a soma das riquezas que um país produz de bens e serviços ao longo de um ano. E também o Egito, que está em 27º lugar no PIB e 14º lugar em população. Por que eu escolhi esses dois? Porque somando a população de Filipinas e Egito, dá um valor muito próximo, empata com a população brasileira. As Filipinas e o Egito somados dá 212 milhões de habitantes, que é a nossa população. Então, para ficar um critério bem equitativo, digamos assim, de comparação. A diferença gritante, pasmem, a diferença gritante é que mesmo esses dois países sendo bem mais pobres que o Brasil, que é a 12ª economia do mundo, somados, eles tiveram 40.581 mortes pela Covid, desde o começo até agora. E o Brasil teve 12,67 vezes mais mortes que esses dois países pobres juntos. O Brasil hoje está marcando 514 mil mortos. Então vejam a diferença gritante. Então, para você que defende o governo atual,
Veja bem, esses países são mais pobres, a população dos dois juntas é igual à população do Brasil, 212 milhões de pessoas, a soma da população dos dois países, e eles têm 12,67% menos mortes, os dois países juntos. As Filipinas têm 24.416 mortos e o Egito 16.125, totalizando 40.581 e o Brasil 514 mil mortos. Então, se competência de governo fosse medido por essa escala, essa proporção, daria-se para dizer com absoluta segurança que os presidentes desses países são 12,67% mais competentes do que o presidente do Brasil. É um cálculo simples de fazer, porque aqui morreu 12,67 vezes mais gente que lá. Entenderam a matemática da coisa? Então, em outras palavras, isso é o cúmulo da incompetência. Isso é uma aberração de administração, a administração do governo atual. É o cúmulo do despreparo, é o cúmulo da insensibilidade. Até porque a gente vê o camarada lá passeando de moto todo fim de semana como se nós estivéssemos em férias, como se nós estivéssemos em pleno gozo da vida, sem nada que nos atrapalhasse, sem nenhuma pandemia, sem falta de vacinas. Agora, só para finalizar, vou comparar o Brasil com a Inglaterra. A Inglaterra já vacinou com a segunda dose cerca de 62, 63% da população, enquanto que o Brasil está alguma coisa em torno de 11 a 12%. Então, e a Inglaterra já está voltando, o povo da inglês já está voltando às atividades normais, óbvio, com alguns cuidados ainda, porque a imunização ainda não é total, mas as coisas estão voltando aos eixos. A Inglaterra está voltando a crescer a economia, um índice bem maior que o Brasil, e o Brasil cresceu no primeiro trimestre 1,2%. Quer dizer, tinha caído 4,1% o ano passado, então quer dizer que ainda está. Se fosse um buraco de 4 metros e 10 centímetros, nós subimos, continuamos dentro do buraco, subimos 1,20 m, mas não saímos do buraco, comparando só 2020 e 2021, que é o governinho do cidadãozinho que lá está, passeando de moto, às vezes de cavalo, tirando a máscara e debochando da cara de todo mundo. Não importa quem, debochando da cara de todo mundo, insultando a imprensa. Esse é o cidadão que nós colocamos na presidência. Tá na hora de sair, né, seu... Enfim. Até mais então, um abraço.